Bom, vamos estar começando hoje mais um trabalho de perguntas e de respostas para o nosso estudo espiritual. A médium já está bem acoplada. Já? Com quem que eu estou falando? Você tá falando com a Pomba-gira, Sete Rodas Cigana. Muito bem. Boa noite, então, minha senhora. Boa Pode noite. começar a fazer as perguntas? Pode. Antes, só deixa eu dizer que esse trabalho, né, ele está sendo regido por Santa Sara de Cali e também por Cristesco, tá? E que eles nos abençoe e nos oriente da melhor forma possível para darmos as respostas que vocês precisam ouvir e para que vocês possam ter um direcionamento. Perfeito, então. Então, posso começar, então? Pode. Que assim seja, então. Uma das primeiras perguntas que a gente vai estar começando essa noite é: a senhora foi uma cigana em sua última vida na Terra? Na lembrança que me é permitida ter, sim, certo? Não sei se essa lembrança é da minha última encarnação, mas da lembrança que eu tenho, que o astral me permitiu ter, eu fui, na minha última encarnação, uma cigana, sim. Perfeito. Então, como você realmente não é só uma pombagira cigana que trabalha na falange, mas sim uma cigana em outra vida, você pode falar um pouco mais a respeito do porquê, na sua opinião, na sua visão e na sua vivência, você acredita que tenha tido tanto preconceito contra os ciganos? Onde você acha que se originou esse preconceito? E como você acha que esse preconceito ainda é um preconceito tão forte que até hoje ele se perpetua? Certo. Veja bem, tudo que é diferente, ele incomoda. Então, o preconceito dos ciganos veio de onde? O cigano é um povo nômade, ele não tem uma casa, certo? Para ele, uma tenda, uma barraca, para ele já tá bom. Ele não precisa ter uma casa de tijolos com tantos quartos, com tantos cômodos, né? Então, e ele também não tem um local fixo de moradia. Então, isso incomoda, porque nem sempre as pessoas querem ter todo dia vizinhos novos, certo? Então, sempre que a gente chegava em determinado local, a gente era olhado de uma outra forma. Por quê? Porque o povo cigano, queira ou não queira, ele é um povo diferente do povo gajé que a gente chama, de vocês, do povo que tem uma pátria. Nós não temos uma pátria, nós somos do mundo. Nós somos um povo alegre, um povo trabalhador, um povo que gosta de estar sempre em contato com a natureza, certo? Então, quando a gente chegava, todo mundo olhava para a gente por quê? Medo. Tudo que é desconhecido gera medo, né? Então, como não se... Porque você conhece o seu vizinho. Você conhece, ele vive ali há anos do seu lado, certo? Agora nós não. Cada vez que a gente chegava num lugar, eram pessoas novas que estavam chegando, né? E essa fama, ela foi se disseminando, certo? Que a gente roubava, que a gente era ladrão de criança, que a gente roubava roupas, comidas. Então, o preconceito vem daí, das próprias pessoas que criaram esse preconceito em volta da gente. Perfeito. Eu acho que se a senhora concordar, é um assunto muito vasto, Sim, ele é muito amplo. que a gente ainda pode discutir muito. Então, aproveitando já o gancho desse início de conversa, eu gostaria de estar fazendo mais uma pergunta relacionada ao preconceito contra o povo cigano. É uma sabedoria popular, findada provavelmente numa ideia errônea, de que os ciganos sempre foi um povo sujo de pouca limpeza. Isso é uma verdade? O que você pode estar falando a respeito? Que isso é um dos grandes mitos que tem do cigano, que o cigano é sujo Pouco asseado. e pouco asseado. Qual que é a verdade a respeito disso? Porque muitas pessoas, até hoje, mesmo hoje o povo cigano tendo mais raro a gente vê, mas quando se vê, a pessoa já vira o nariz como se estivesse fedendo a esgoto. Sim. Fale um pouco a respeito, por favor. Veja bem, toda vez que uma caravana
né, iria chegar em uma certa cidade. É como o circo hoje em dia, de vocês, o circo, né, que vocês têm dos espetáculos. Sempre vinha 2, 3 na nossa frente, ia até a prefeitura daquele local e pedia um terreno, geralmente um terreno perto de rios, para que a gente pudesse fazer o nosso acampamento. A questão de ser asseado ou não é por quê? Porque onde a gente mora, né, são ou os carranções ou são tendas. Tenda você constrói ela onde? No chão, certo? Então não tem uma limpeza como o chão de vocês, certo? Não tem uma limpeza que nem nós lavávamos as roupas no rio, nós tomávamos banho no rio ou trazia a água do rio para perto, então tomava-se banho em bacia, nós não tínhamos água encanada, certo? Mas eu não sei se você já viu ciganos reais, né? Não espirituais, reais, que vivem hoje, não sei se onde você mora existe esses ciganos, você não vê cigano sujo. Alguma vez você viu um cigano com uma roupa? Ele pode ter uma roupa pobre, já mais rústica, mais poída, mas não suja. As ciganas, as roupas delas, se você ver, elas são roupas bem tratadas, bem conservadas. Então, quem é sujo, quem é pouco asseado, você percebe pela roupa, pela sujeira da roupa. Então, é mito isso, que cigano é pouco asseado, que cigano é pouco limpo, ou que ele não tenha carinho pelas suas roupas ou pela sua casa. Você vê, a mulher cigana, ela vive para a família e ela vive para o lar. Então, ela limpa a casa dela muito mais do que uma mulher gajé limpa a sua casa. Ela todos os dias ela limpa, ela vive para o conforto familiar. E quando se vive para o conforto familiar, isso se inclui a limpeza de tudo, de roupas, dos filhos. Se você for, isso que eu falei, eu não sei se você tem contato, mas se você for ver um acampamento cigano, você não vê criança cigana com o nariz escorrendo. E é muito corriqueiro se vê isso nas que vocês chamam de favelas de vocês. Ou nessas cidades de nível mais pobre, crianças descalças, sem roupa, andando por meio às vezes de esgoto. Os nossos filhos não andavam, as nossas crianças não andavam em esgoto. Aonde nós montávamos o nosso acampamento, eles eram muito limpos. Correto. E como eu falei, então, esses são mitos que foram sendo colocados em cima eu posso chamar o cigano de uma etnia? Pode. De uma etnia cigana e que foram, hoje muitas pessoas acham que é uma verdade. Eu acho que um trabalho de esclarecimento a esse respeito é muito importante. Nesse também sentido de esclarecimento, a gente vai para uma próxima pergunta, que seria uma figura enganosa dizer que os ciganos são comerciantes desonestos? Porque é de conhecimento geral, pelo menos porque é passado pelo pouco contato que as pessoas ocidentais têm com os ciganos, que se eu não estou enganado, o núcleo deles é na Europa, né? Uhum. Que eles tinham alguns empregos como de faz tudo, de cuidar de consertos, de construções, e muitos também de comerciantes. Era muito forte o comércio entre o povo cigano. É até hoje, né? Certo. E é uma ideia que se tem é que o cigano é desonesto, é um comerciante desonesto. Certo. Você vai comprar, um exemplo, uma panela dele, a panela ele fala que é 10, na hora de pegar lá ele dá um jeito de te cobrar 50. Certo. Verdade, mentira? Fale um pouco a respeito. Tá. Veja bem, o cigano, ele é que nem a raça turca, ele é comerciante nato, sabe? Então, dizer que ele fala para você, no exemplo que você deu da panela, que ela custa 10, e no fim da conta ele
toma 50 de você, no meu ponto de vista, se você pagou 50, você que quis ser enganado. Porque se você remeter aos tempos de hoje, se você for numa loja e perguntar um preço, você vai pagar por aquele preço. Porque eu não acredito que ninguém tenha a lábia de enganar ninguém. A pessoa que acha que se deixou enganar é porque ela quis se deixar enganar. O que acontece é que ele comercializa os seus bens de uma forma onde é óbvio que ele quer ter mais lucro. Por quê? Porque o povo cigano ele é um povo pobre, né? Pobre entre aspas, ele é um povo trabalhador que depende do seu trabalho para viver. Ele não tem uma casa fixa, ele não tem um lugar fixo, mas ele precisa do dinheiro para se alimentar, para comprar roupa, para comprar calçado, tem as crianças, às vezes tem a doença, né? Então ele não engana, ele vai jogar uma proposta para você, certo? Se esse negócio, mas ele me falou que era 10 e eu paguei 50, se você pagou 50 é porque você quis. Concorda comigo? Uhum. Então, ele é um comerciante nato. O cigano, ele é um comerciante nato, sabe? Aí eu vou te falar uma outra coisa. Como todos os povos, todos, existem aqueles, não duvido eu, que sejam desonestos, como existe em todos os outros povos, certo? Mas daí dizer que o cigano é regra geral ladrão, é regra geral sujo, é regra geral enganador, isso daí eu, na minha opinião, é inadmissível. Ele é um ser humano como todas as outras raças. Existe o bom, existe o ruim, existe o que engana, existe o que é honesto. Certo? Não se pode julgar todos por meia dúzia. Por meia dúzia. Correto. E a gente vê que há um grande trabalho de algumas, eu não sei se eu posso chamar de entidades, fundações, que tentam resgatar a cultura cigana, certo? Certo. Isso são entidades, coisas de pessoas vivas, são pessoas encarnadas que fazem esse trabalho de desmistificação, trabalho de resgatar uma cultura, de levar uma elucidação. Como que a senhora encara o trabalho dos espíritos que vêm na linha cigana ou dentro de uma pombagira cigana no trabalho de desmistificação do próprio povo cigano, de tirar o estigma do povo cigano? Não falando de uma parte magística, de uma parte aguda, estou falando literalmente da parte de tirar o estigma do povo cigano. Certo. Se você for ver dentro da religião, porque o povo cigano, ele se manifesta onde? Em qual religião? Na Umbanda, não é? A Umbanda, por ela própria, ela já é mal vista. Você concorda comigo? Concordo. Então, o que acontece? Não é só o cigano que precisa ser desmistificado dentro da religião. A própria pombagira, a própria segunda linha toda, pombagira, os exus, todos eles, você vê, quando se fala com um leigo, leigo que eu digo não é o leigo que não frequenta, o leigo dentro da própria religião, que frequenta o centro, às vezes até quem é um médium diz que é um médium, tudo. Às vezes muitos pais de santo, o que eles falam? Que a pombagira ela é uma prostituta. Então, muitos têm essa visão de que todas as pombagiras foram mulheres da vida e que elas vêm para te ajudar no amor, para te ajudar no coração, para te ajudar. E não é assim, certo? Então, dizem que o que? A cigana vem para quê? Ela também trabalha nessa linha de amor, de pôr para frente, de alegria, de dar brilho,
certo? Mas não é só isso que ela faz. Então, a desmistificação está aí. Não é só do povo cigano, certo? Que nem quando vem o próprio baiano. Ah, o baiano vem de fogo. Não, ele não vem de fogo. O espírito não anda de fogo, certo? Ele vem, é uma característica que puseram para que os leigos olhem que ele, veio daquele jeito, é um baiano, certo? Porque senão fica muito sem... Porque o que o povo precisa? Diferenciação para ele poder entender, certo? Por quê? Porque não há estudo, né? Então, como que a tua pergunta em si, faz de novo a sua pergunta em si, que desmistificação do porquê? O que eu quero dizer, e depois eu iria abordar esse sentido mais espiritual, é que algumas entidades ciganas hoje organizadas, elas tentam tirar essa má impressão que as pessoas têm do cigano. Sim. Eu queria saber se você acha importante, se a senhora concorda com o papel dos espíritos que aparecem na linha, tanto dos ciganos quanto da pombagira cigana, de trabalhar desta maneira social, dessa maneira de tirar as más impressões que o povo tem dos ciganos, porque além, óbvio, da coisa da pombagira, tudo, percebe-se em alguns lugares, por parte muito grande, algumas vezes, de consulência, ou até mesmo dos próprios participantes, que se tem um pé atrás com o cigano, mas não porque o cigano é o espírito ali, mas sim que já se traz uma má impressão do cigano da matéria, do cigano encarnado. As entidades podem contribuir com essa desmistificação? Sim. E elas contribuem com essas desmistificações no seu dia a dia? O que você percebe? Eu percebo que sim. Se você for reparar, os ciganos, ultimamente, eles estão tendo mais abertura, as falanges de cigano, mais abertura nos centros espíritas. Antigamente, não se fazia muita sessão onde tivesse uma sessão específica para um espírito cigano se manifestar. E hoje em dia, se você reparar, muitos lugares está dando essa abertura, certo? No meu ver, é muito importante que se tenha essas aberturas, que os ciganos ou as ciganas, possam realmente mostrar para o consulente o que é ser um cigano, sabe? A força que tem um cigano, o que ele pode te proporcionar ou não, sabe? As orientações que ele pode, porque o cigano ele também tem uma vivência muito grande, certo? Como outra entidade qualquer. Então, na minha opinião, eu acho que é muito importante que se dê essa abertura para os ciganos. E o que acontece? A cigana, vamos dizer assim, né? Nem eu sou uma cigana. Quando eu venho, o que eu tento passar para as mulheres? Porque quem vem me procurar são as mulheres, sabe? As mulheres com os corações partidos. Mas eu tento mostrar para elas que, apesar de todos os problemas, ela não pode deixar de ser uma mulher. Ela tem que continuar tendo o brilho dela, porque a mulher cigana, apesar de ela não trabalhar fora dela, é cultural. O homem sai para trabalhar, a mulher cuida da família, certo? Então, mas ela está sempre pronta a atender o marido. Ela está sempre bonita, ela está sempre arrumada. Então, é essa alegria, esse vício que a mulher tem, que a gente tenta passar para um consulente quando ela vem, geralmente, né? Cabisbaixa, chateada, porque o companheiro deixou, o companheiro está deixando. E, unido a isso, a gente também aconselha, como uma pombagira, ou como um Exu, ou como mais a pombagira no setor amoroso, a gente aconselha o que a gente pode fazer. E a gente, como todas as outras falanges, de todos os outros espíritos, a gente tem as nossas magias. Nós temos os nossos chás, os nossos elixires, os nossos patuás, os nossos conselhos. Entendeu? Perfeito. Respondeu a sua pergunta? Respondeu. Era isso que você queria saber? Quer me falar mais alguma coisa a esse respeito? Nesse respeito ainda, eu não sei se você teria conhecimento, mas quando a senhora está no plano espiritual, as outras entidades, sendo pombagiras ciganas ou ciganas, que você avista, elas também trabalham com papel de desmistificação, porque ainda assim
hoje, mesmo tendo mais abertura, o papel de desmistificar o cigano para tentar não ter preconceito, que na opinião deste que vos fala é um papel que o Preto Velho teve para desmistificar o negro, de que o negro não era ruim, de que o negro não era isso, não era aquilo. Que ele não era um animal, né? Isso. Como ele era tratado. As ciganas também, os ciganos e ciganas, claro, também vão realizar com o tempo, mas pelo que percebo visitando certos lugares, certos templos, numa experiência mínima que eu possuo, é que ainda eles não fazem muito esse trabalho. Eles tentam algumas vezes muito mostrar pelo que eles são, mostram que eles são limpos, mostram que eles são alegres, mas não fazem muito. Ou a gente está enganado, é um trabalho que ainda está começando, é um trabalho embrionário ainda. É um trabalho que ainda está começando, justamente pelo que eu te falei. Agora, de alguns anos para cá, vamos dizer assim, é que se está notando mais que o cigano existe. Você entendeu? Um cigano que ele existe como uma entidade, como um ser humano, como uma pessoa que é uma pessoa, não só o espírito, mas mesmo o cigano encarnado. Você entendeu? Hoje em dia, um cigano encarnado, vamos dizer assim, ele tem outras oportunidades, apesar de que poucas ainda. Mas ele tem algumas oportunidades já. Ele tem a oportunidade de entrar num banco, ele tem oportunidade de penhorar uma joia que ele tenha. Porque o cigano ele gosta muito de mexer com joias e com ouro. Até mesmo de ter um documento, né? Sim, tá? Mas por outro lado, ele não tem ainda a... Como que eu vou te dizer? Ele não tem ainda a oportunidade das crianças frequentarem escolas, das crianças serem vacinadas ou serem atendidas no posto de saúde. Você entendeu? Então, existem entidades que estão trabalhando para que ele seja engajado numa sociedade. Pelo menos aqui no Brasil eu não vejo que eles ainda são tão engajados assim. E também o núcleo da minha questão é, as entidades também estão trabalhando para tirar o preconceito? Sim, estão trabalhando. A partir do momento que elas têm uma abertura, certo? É o caso do Exu. O que se tinha antigamente o que se imaginava antigamente do Exu, que ele era o demônio, que ele vinha para fazer o mal. Tanto que muitos templos, muitos centros, né, que vocês chamam, quando tinha a segunda linha, se na primeira linha ia 10 pessoas, na segunda linha ia 100. Por quê? Porque se achava que todo bem ou todo mal, principalmente o mal que se julgava que um Exu fizesse, era aquele momento de se pedir. E isso, com o tempo e com o estudo dos mentores desse centro, dos pais de santo desse centro, isso daí foi mudando, tá? Então, o Exu não está ali para fazer mal. Ele não é para fazer o mal. Isso foi desmistificando. É a mesma coisa do que está acontecendo com os ciganos. Se deu essa abertura. Então, os ciganos estão vindo para realmente fazer, que nem você disse, do Preto Velho, desmistificar o negro, o Exu desmistificar o Exu, que ele não é do mal, né? E que nós não somos um povo larápio, que nós não somos um povo que rouba, um povo que mata, um povo... Houve uma época, há séculos atrás, que se dizia que os ciganos roubavam as crianças para vender depois. Eu tinha acabado de pensar isso, que eu ia perguntar isso para a senhora agora. Isso. Então, havia-se muito dessa mentalidade. Então, mas o que aconteceu? Aconteceu que, justamente, uma vez que uma comunidade cigana estava acampada naquela cidade, houve o sumiço de uma criança. Associou-se isso. Então, isso, você sabe que tudo que é ruim é que nem racheiro de pólvora. Ele corre. Então, associaram o sumiço dessa criança a essa comunidade cigana. Então, as ciganas são os ciganos, né? A comunidade cigana é ladrão de criança. Não, ele tem suas próprias crianças, tá? Não vou dizer para você
que não existe dentro de uma comunidade cigana um cigano que ele tenha uma tendência ruim, como existe em todas as outras comunidades. Mas isso daí são mitos, certo? Então quantos ciganos você tem conhecimento que está preso porque ele ou sequestrou uma criança, ou ele praticou um roubo num banco, ou ele participou de uma quadrilha? Quantos? Você já ouviu falar de algum? Não, eu pessoalmente nunca. Tá, porque se existe, é raríssimo, tá? Por quê? Porque a comunidade cigana, ela tem uma moralidade, a sua comunidade, muito forte, sabe? Isso vamos dizer assim, quase que imposta a moralidade, certo? Respondeu a sua pergunta? Respondeu. Você quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria de estar podendo fazer mais algumas perguntas, se a senhora permitir. Sim, mas estou falando assim, sobre esse assunto, assim, você respondeu o que você precisava saber? Não, e respondeu. Você quer me falar mais alguma coisa sobre esse assunto mesmo? Não, sobre esse assunto não. Mas, um pouco atrás da nossa conversa, a senhora tinha mencionado que o povo cigano, ele é um povo vibrante, Sim. certo? Com uma felicidade acima da média. A senhora tinha falado sobre isso. E se ele tem uma felicidade acima da média, eu acredito que ele é um povo que ama a vida. Sim. Certo? E qual conselho você pode dar para que as outras pessoas tenham a alegria de viver? Para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas desse centro, qual você pode lhe dar para a pessoa ter a alegria de viver? Certo. Primeiramente, o cigano, ele geralmente resolve o problema, sabe? Ele não deixa para amanhã o problema que surge hoje, para amanhã ele resolver, certo? Então, o que acontece? O cigano, ele é um povo que ele procura dentro da sua própria comunidade, ele procura conselhos dos mais velhos, certo? Por quê? Porque supõe-se que o mais velho, ou ele já vivenciou o mesmo problema, porque se você for reparar, os problemas, eles são um círculo. Todo mundo passa pelos mesmos problemas. Uns numa amplitude maior, uns médio e uns menos. Mas os problemas, se você parar para pensar, não sei se eu estou certa, mas é a visão que eu tenho, todos os problemas são os mesmos. São problemas de saúde, são problemas de dinheiro, são problemas emocionais, certo? Então, o que você passa, o cigano também passa, certo? Então, o que vocês perderam que os ciganos têm? A identidade da própria comunidade. Nós confiamos uns nos outros. A nossa comunidade cigana, porque vocês sabem que são pessoas que vivem, é como aqui no seu, vamos dizer aqui o seu quarteirão, certo? São pessoas que vivem juntas, mas aqui vocês não se conhecem. Lá não, nós nos conhecemos, não nos metemos um na vida do outro. Mas a gente, se precisar ajudar um ao outro, a gente ajuda. Você entendeu? Então, o que a gente tem? A gente tem uma pessoa mais velha, onde a gente pode conversar, a gente pode pedir um esclarecimento, a gente pode pedir um conselho, a gente pode chorar no ombro, você entendeu? Então, o que eu aconselho? Você está passando por um problema? Primeiramente, eleja dentro de você uma pessoa com quem você possa conversar. Existe. Ah, não, mas ninguém é confiável. Existe um que é. Um que é confiável, um que é por mais afinidade com você, enfim. Existe uma pessoa que é confiável, que você pode conversar. Converse, sabe? Analise o seu problema. Se você não tem uma pessoa encarnada, procure uma pessoa, um espírito, numa casa que seja, como que é a palavra que vocês usam? Idônea, é isso, né? Isso. Procure uma entidade
idônea para conversar com você. Sempre alguma palavra, seja qual entidade que for, ele vai ter uma palavra boa para te dar, mas tem que ser uma casa idônea onde existam pessoas idôneas trabalhando, não mistificando. Você entendeu? Outra coisa, uma grande diferença de vocês para os ciganos é o seguinte: nós amamos viver. Para nós, cada dia que amanhece, cada raio de sol que nasce, é uma chance a mais que a gente tem de ser feliz, de conseguir coisas, de dar graças a Santa Sara, que tudo que a gente pede, a gente vai conseguir. Você entendeu? Então nós temos essa afinidade espiritual também, coisa que hoje em dia vocês, né, os gajés, eles estão mais interessados na parte material. Você entendeu? Outra coisa, nós usamos, não sei se você já teve a oportunidade de ver uma comunidade cigana, o que predomina? Música. A musicalidade dentro da comunidade cigana, ela levanta o astral, você entendeu? As roupas vibrantes, cores vibrantes, nada do negro, do cinza, ou mesmo do branco, do gelo, essas cores que, sabe, não te elevam. O que te eleva? O estampado, o colorido, são coisas que a sua própria mente olha e você já, sabe, você sente uma felicidade dentro de você. Certo. Vamos apenas, assim, com um ritmo mais devagar, para todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui ou por É que meio. cigano fala rápido e pensa rápido e fala rápido e gosta E de... age rápido. E fala muito também. As pessoas que estão tanto nos ouvindo por aparelho quanto pessoalmente, elas possam estar, assim, entendendo com profundidade as sábias palavras que a senhora está dando. Um irmão pode perguntar o seguinte, como é o caso, a respeito do confiar. Tem casos que a pessoa não tem um parente nem um amigo de confiança para falar de algum problema sério com essa pessoa. Essa pessoa mora num local em que não há uma casa espiritual. Quando eu digo casa espiritual, eu quero dizer tanto uma casa que a pessoa acredite. Seja que uma vez a pessoa acredita tanto na Umbanda quanto acredita no Kardecismo, mas não existe uma casa, um lugar pequeno. Como é o caso aqui de pessoas que vêm uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, para falar com uma entidade, depois volta e depois tem que voltar depois de 2 meses depois para falar de novo. Por quê? Porque essas pessoas não têm condição de ficar vindo sempre pela distância. Certo. O que essa pessoa faz? Essa pessoa não tem com quem ela contar o problema dela. Não é uma pessoa que tem a capacidade vidente e auditiva para falar com um espírito fora da matéria, mas não tem nem a preparação interna para fazer isso. O que essa pessoa pode fazer no primeiro ponto? O primeiro ponto que a senhora falou é ter alguém para conversar. Certo. O que essa pessoa pode estar fazendo? Tá. Bom, então essa pessoa mora no meio da Amazônia, né? Não tem ninguém para conversar, né? Tô brincando com você, mas seria mais ou menos isso. Ou em comunidades muito pequenas, Entendi. em que não tem esse como, assim, que se sabe que se falar algumas vezes vai correr o problema. Certo. Certo? Então vamos por parte. O que o cigano tem muito que vocês não têm? Eu não tô dizendo, quando eu falo vocês, são as pessoas que não são ciganos, tá? E também não generalizo, porque tem pessoas, os gajés, né, que vocês dizem, que a gente diz de vocês, que tem muita religiosidade como nós. Então, a princípio, o que vocês não têm e que nós temos muito? A religiosidade, certo? Você não precisa ser médium, você não precisa ter uma casa idônea para frequentar, você não precisa ter um amigo, uma amiga, enfim, você não precisa nada, certo? Se você tiver a fé dentro de você, porque veja bem, todas as pessoas, elas são intuitivas, todas, sabe? E quando Deus quer te mostrar alguma coisa, você não precisa ser médium, você não precisa nada. É simplesmente você vai saber.
Então, o que que acontece muito? A não observância, sabe? O que que o ser humano, o que ele faz muito? Ele quer a coisa pronta. Vamos supor, isso aqui que você me deu é um charuto, certo? Então, eu quero isso pronto, eu quero ele aceso, eu quero ele já pronto para eu só pôr fogo e fumar, certo? Então, o que que acontece? Geralmente as pessoas querem as coisas prontas, elas não param para observar, certo? Então, o que nós temos muito que vocês não têm? Vocês sabem o quê? Eu me baseei no que a senhora falou anteriormente, de religiosidade, Isso. de graça, que seria uma alegria de viver, que a senhora também tinha falado Principalmente a religiosidade. Porque veja bem, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Você perdeu o seu emprego, tá? Que é uma coisa, se a gente for analisar, uma coisa grave, você concorda comigo? Você tem uma família para sustentar, que depende de você, e de repente você se vê aí sem emprego. É um grande problema. Se você tivesse uma pessoa com quem conversar, uma pessoa mais velha, então você chegaria e contaria, ó, eu trabalhei 10 anos numa firma, hoje eu perdi o meu emprego, não sei para que lado ir, certo? O que essa pessoa poderia te orientar? Calma, né? Você vai receber aí o que vocês têm de lei para receber, você tem mais tantos meses para você receber, então faz o seguinte, começa a procurar outro emprego, sabe? Vai se especializar, não é isso que no teu mundo falariam para você, te orientariam assim? Exatamente. Tá, só que você mora num lugar que não existe isso, não existe uma pessoa mais velha, nem que já passou por esse problema, ou que tem uma ponderação para falar assim para você, tá? Porque às vezes você vai conversar com um que fala, nossa, você perdeu o emprego, e agora? Agora você vai passar fome? Vai te pôr mais para baixo ainda. Então, você tem que saber com quem conversar. Mas você mora num local que não tem ninguém que você possa conversar. Não tem um centro que você pode conversar. Tá. Aonde que você pode recorrer? Aonde? Você não faz nem ideia. Eu gostaria de ouvir da sua Certo. boca. Aonde? A Deus, em primeiro lugar, porque é Ele que rege tudo, tá? E você, na minha opinião, cada pessoa tem que ter, dentro da sua religiosidade, certo? Uma entidade. No caso, vocês chamam de santo, no meu a gente chama também de santa, ou um espírito, certo? Para que você se dirija. Só que você tem que ter a observância de se dirigir a ele e ver o que ele vai te retornar, porque retorna. É que eu acabei de falar, às vezes a pessoa fica tão dentro do seu próprio problema que você saindo do seu portão aqui do lado está escrito uma placa enorme, precisa-se de funcionário e a pessoa não enxerga. Você entendeu? Então ele tem que abrir e, né, ver os sinais que estão te mandando, tá? Que seriam as mesmas coisas, esses sinais seriam as falas do que a pessoa mais velha ali estaria te falando, certo? E toda oração, Gustavo, e todas as orações, elas acalmam o coração, entendeu? Todas. Seja para qual entidade for, seja para quem for, se você fizer com fé, ela acalma o seu coração, certo? Então, nós, né, os ciganos, nós temos muito essa religiosidade, certo? A gente tem em toda tenda, todo carroção, existem tem acampamentos ciganos que já tem as casas de tijolo, todos. Ela vai ter uma santinha de Santa Sara de Cali, ela vai ter o altarzinho dela ali. E isso é religioso. Todo dia, família, ou junto, ou cada um por sua vez, que às vezes, né, sai para trabalhar e tal, sempre rezam e pedem para Santa Sara de Cali. Respondeu o que você queria saber? Respondeu só deixando bem claro
as pessoas que a Sansara de Cali seria um exemplo do cigano. Se a pessoa tiver uma afinidade com Nossa Santo Senhora Antônio, Aparecida, Santo Antônio, Cosme e Damião, o espírito, Jesus, Deus, por exemplo, se alguém quiser pedir para Pombagira Cigana Sete Rosas, qualquer um. Preto Exu Velho, Viramundo, Preto Velho, qualquer um, tá? É o que eu falei, é o que tá, e qualquer religião, tá? Vamos supor que o protestante, o crente, né? O evangélico evangélico, ele acredita em quem? Em Deus. e Deus Jesus. Tem umas que nem Jesus Nem acredita, Jesus tá? acredita. Eles não têm certeza dessa passagem de Jesus, certo? Então, é para quem, ou não precisa nem ir em religião. Tem determinadas, eu não sei o nome assim certo, se são seitas ou se são, eu não sei como que chama, que o próprio os elementos da natureza, a lua, o sol, o ar, a terra, o próprio cosmos, as estrelas, eles rezam para isso. Como você reza, vamos para Santo Antônio, ou eu para Santa Sara de Cali, sabe? Eles rezam para a natureza, para E harmonizar. aí, assim, a pessoa vai estar fazendo a verdade interna dela e tendo o benefício que a senhora mencionou anteriormente. Exatamente. Então, no caso de você não ter ninguém, você sempre tem alguém. Esse alguém para todos do universo é Deus. Depois, dentro da sua crença, quem você quiser. Muitos amigos estão disponíveis, basta que chamar, não é mesmo? Sim. Perfeito, Que não se chama, né? sim. A senhora, a respeito da alegria de viver, a senhora deu a religiosidade, a conversa com uma pessoa, com um espírito, com Deus e a própria alegria de viver, a alegria de fazer as coisas, né? A senhora deu esses 3 pontos. Tem mais algum ponto que a senhora queira acrescentar ou este é o fundamento para a pessoa se construir na alegria de viver? A senhora quer concluir a questão? A senhora quer falar mais? Você tem alguma pergunta específica? Não, porque os outros pontos eles são bem claros. Se a senhora achar que esse é o fundamento para a pessoa, Você sabe o que eu penso por de favor. tudo isso? Por favor. A alegria de viver, ela consiste no tamanho do fardo que você acha que você está carregando. Você entendeu? Então, todo mundo tem o seu fardinho ali para carregar. Vamos pôr assim, 100 gramas, tá? Todos inicialmente começam com esse fardo, certo? Só que se ele vai pesar 100 gramas, se ele vai pesar 200, se ele vai pesar 1 quilo, 200 quilos, 1000 quilos, sabe? Isso daí depende de cada um, de como ele vai encarar esse fardo que ele tem para carregar. Você entendeu? Entendi. A alegria de viver, ela tá aí. Ela começa daí. De você não pôr, não tô falando você, tá? As pessoas. Eu falo você, que é um jeito de falar. As pessoas não colocarem nos seus problemas como se eles fossem os únicos ou os maiores, tá? Deles não porem, como que eu vou dizer assim? Vamos supor, na sua saúde, como se a sua saúde fosse a mais precária, a pior de todas. Não. Então lembra sempre disso. Cada fardo pesa aquilo que você queira que ele pese. Daí que eu falo da alegria de viver. Tá? O cigano geralmente ele tenta, na sua grande maioria, tá? E isso é uma coisa cultural também, de fazer o fardo dele, tá? Só pesar aquilo que realmente ele pesa. Se é 50 gramas, é 50 gramas, se é 100, é 100. Ele não costuma aumentar. E ele tenta sempre, com essa alegria de viver, de solucionar as coisas, diminuir os seus pesos. Graças a Deus. Eu gostaria de saber da senhora
que hoje nós já alcançamos o nosso tempo estipulado, se a senhora aceitaria, que ainda faltam muitas perguntas que a gente gostaria de estar fazendo, muitas perguntas que mandam para a gente, se a senhora aceitaria estar fazendo de novo essa entrevista numa próxima oportunidade. Quantas vezes vocês precisarem, que vocês acharem válido, o que vocês quiserem, eu estou disposta a vir, a conversar, a passar as minhas experiências, se for válida para vocês. Quantas vezes vocês precisarem e quiserem, eu estou disposta a vir, a conversar e mesmo até discutir a respeito, mais profundamente, talvez, de alguns assuntos que vocês queiram. Para mim não tem problema nenhum. Com toda certeza a gente vai estar querendo. Que, assim, acredito que são questões que o que a gente falou aqui, a gente abordou ainda superficialmente. Sim. Aqui tem quase 1 hora, a gente abordou superficialmente o que a gente falou. Porque se a gente fosse aprofundar no saber que a senhora tem, que é um saber que eu acredito ser muito antigo, muito refinado, a gente teria feito uma pergunta só, a gente ainda estaria discutindo ela. Sim. Depois, se você quiser retornar alguma pergunta e discutir mais profundamente, o que tiver ao meu alcance e tiver também ao meu alcance poder revelar, com toda certeza. Espiritualmente, eu estou dizendo. Com toda certeza, claro. Tá? Com toda certeza. Com certeza a gente pode colaborar. Sim, e mais perguntas virão das pessoas, dos filhos, todas receberão mais perguntas, como a gente sempre recebe, e a gente vai estar conversando mais. Então, para encerrar a reuniãozinha de hoje, eu gostaria muito de que se a senhora pudesse fazer, obviamente à vontade, uma mensagem final para os filhos e para as pessoas que nos ouvem. Certo. Só antes da mensagem, eu também fiquei sabendo que a senhora eu não sei se o nome correto seria bem uma palestra, mas é mais uma dissertação, uma palestra, sobre a alegria de viver. Mais aprofundado do que isso que foi falado. Também nós fazemos novamente o convite, se for possível, gravar isto para estar passando, para mais pessoas também estarem podendo ver, além das pessoas daqui. Quando você quiser. Perfeito, então. Tá. Então, por favor, faça uma mensagem final, uma oração final, o que a senhora achar final para a gente poder estar encerrando. Veja bem, os ciganos, que eu comentei, né, várias vezes hoje, eles são um povo muito religioso. E o que ele sempre prega nessa religiosidade dele é que as orações não são simplesmente aquelas orações lidas ali que você pega, maquinalmente você lê, certo? São orações que o que ele acha que vale, o que vale é você conversar ou com a sua entidade, ou com Deus, ou com quem quer que seja, do fundo do seu coração. É uma conversa mesmo, sabe? Não é uma coisa maquinal, uma coisa lida. Então, todas as vezes que as pessoas, um conselho meu, que elas estejam passando por algum problema, por alguma aflição, que ela faça uma conversa mesmo, como eu estou conversando com você hoje, tá? Ou como às vezes você vai se conversar com uma pessoa, está me acontecendo isso. Então, faça do fundo do seu coração. Não se atenha a pegar um papel e ficar lendo ali, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que. Você entendeu? Então, a minha oração né, para minha devoção, é para Santa Sara de Cali, que ela proteja toda a humanidade, certo? E que ela derrube em cima da cabeça de cada um que acredite nela, e mesmo naqueles que não acreditem, o manto que ela carrega o véu, né, que ela carrega em sua cabeça. Que esse véu ele possa abrir, né, a mente, para que porque com a mente aberta ele vai ter um caminho iluminado. Então a gente pede a Santa Sara que ela ilumine todos os caminhos de todas as pessoas que necessitam dessa luz, que necessitam desse caminho aberto, certo? E para aqueles que ainda relutam em receber essa luz, para que ela se empenhe e deixe esse manto na cabeça dessas pessoas até que essa luz possa penetrar no ser deles e eles conseguirem ver o mal que talvez eles possam estar fazendo ou para a humanidade ou para eles próprios, certo? Então, que Santa Sara possa iluminar todos nós,
todas as pessoas do mundo, não peço nem por você, nem por essa casa, nem por os filhos dessa casa, mas por toda a humanidade. Que ela possa mostrar para todas as pessoas que luz existe, que caminhos abertos existem, é só querer caminhar. Que assim seja. Muito obrigado, Dona Gisana Sete Rosas. Que Deus abençoe a Falange dos Ciganos e a Falange das Pombageiras Ciganas. E espero revê-la no nosso próximo encontro, que já está marcado para mais uma gravação. Muito obrigado. Não é nada.